Oi, turma do Extensivo Taubaté, oi, turma Medicina Taubaté, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Então, antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo pra você, esperando que você tenha tido aí uma ótima Páscoa e um ótimo feriado de 21 de abril. Além, claro, que você esteja bem de saúde. O intuito de eu estar mandando esse vídeo pra você é meio que para te preparar para as nossas aulas da próxima segunda-feira, dia 27 de abril. Então, vamos usar esse videozinho só para a gente recordar o que a gente conversou no nosso último encontro, para já criar o caminho para as nossas conversas da próxima aula. A última vez que a gente se encontrou, a gente estava conversando sobre um período bastante importante e de bastante crescimento econômico, não só no Brasil, mas sobretudo para Portugal, que foi no exato momento em que a coroa lusitana finalmente encontra ouro no território brasileiro, a partir ali, né, de 1694 e pegando grande parte do século XVIII. A partir de 1700, 1710, a coroa lusitana ela começa a promover uma grande extração de ouro do território brasileiro. E a partir daí, lembra que esse ouro ele vai mudar não só a cara do Brasil, a gente teria uma série de alterações estruturais no próprio cenário colonial brasileiro, a gente já conversou sobre isso, mas também esse ouro ele vai mudar a relação de Portugal com outras nações europeias. E com isso, então, Portugal, a partir do ouro encontrado no Brasil, a nação de Portugal começou a ser muito visada por outros comerciantes, por outras nações que promoviam comércio, como por exemplo a Inglaterra. Porque a partir do encontro das jazidas auríferas no Brasil, e como esse ouro em grande quantidade ia para os cofres lusitanos, todo mundo começou a querer fazer comércio com os portugueses. Todo mundo começou a querer vender os seus produtos para Portugal. E talvez a Inglaterra ela tenha sido uma das grandes beneficiadas desse ouro brasileiro. Grande parte do ouro que ia para Portugal acabou não ficando na coroa portuguesa, acabou não ficando no tesouro português. Mas grande parte desse ouro acabou indo para a Inglaterra. Tanto que tem muito historiador que fala o seguinte, que o ouro brasileiro acabou financiando o que chama-se Revolução Industrial lá no território britânico. Então, o nosso ouro financiou a Revolução Industrial. Pena que não foi aqui no Brasil, mas lá na Inglaterra. E grande parte desse ouro português ia para a Inglaterra através de um tratado chamado Tratado de Methuen, ou o Tratado de Panos e Vinhos. E é aqui que começa o nosso problema na próxima aula, segunda-feira. A partir de 1750, o ouro brasileiro ele começou a dar sinais de que não iria durar para sempre. E a partir daí, Portugal começou a se preocupar. Por quê? Porque de 1700 a 1750, como a quantidade de ouro no Brasil sempre foi muito grande, os portugueses eles nunca se preocuparam em guardar esse ouro. Só que a partir de 1750, esse ouro ele começou a diminuir. A quantidade de ouro que ia para Portugal começou a ficar reduzida. E para tentar melhorar a situação de Portugal, para tentar acumular ouro enquanto ainda existia ouro no Brasil, o então rei de Portugal, Dom José I, ele acaba nomeando como um primeiro-ministro um nobre lá em Portugal chamado Marquês de Pombal, a chamada Era Pombalina, que é uma era bastante interessante para Portugal e que obviamente teria repercussões no Brasil. Mas se a Era Pombalina, como a gente vai conversar, ela foi positiva para os portugueses, para o Brasil ela vai acarretar, entre outras coisas, num aumento tributário. Tipo, vamos explorar enquanto ainda há ouro no Brasil. Então, durante essa era pombalina, o Brasil ele teve um aumento, ele teve um salto de tributos a serem pagos muito grande. E isso, obviamente, vai acabar incomodando a elite aurífera de Minas Gerais. Ao ponto da elite aurífera começar a trazer os filhos que estavam estudando na Europa novamente para o Brasil. Era tanto imposto que se tinha que pagar que muitos membros daquela altíssima elite aurífera colonial ela teve que chamar aqueles filhos de volta. E na hora que esses filhos eles retornaram para o Brasil, eles trouxeram, além de muita saudade, eles trouxeram também algumas ideias diferentes que estavam circulando na Europa a partir de 1750. Ideias como liberdade, ideias como igualdade, ideias de uma corrente filosófica chamada iluminismo. Liberdade, igualdade, coisas que não existem num território colonial. A Era Pombalina, o aumento tributário,
e a volta desses filhos da elite colonial para o Brasil, isso vai levar a um processo bastante longo, é verdade, mas ao processo do declínio colonial no Brasil. Quando as forças coloniais portuguesas elas começam a perder um pouco a sua força e, sobretudo, elas começam a ser contestadas por membros de uma elite colonial. Você já sabe o que eu vou falar. Eu vou falar da Inconfidência Mineira, eu vou falar da Conjuração Baiana, eu vou falar daqueles que foram os 2 primeiros processos de emancipação que o Brasil ele veio a resultar. Então, na segunda-feira, a gente vai falar não só do declínio do ouro, mas a gente vai falar um pouco do início desse declínio colonial sobre o território brasileiro. Veja as suas orientações, veja as aulas no Ângulo Box, e aí, na segunda-feira, no horário do nosso Hangouts, aqui na plataforma Plural, a gente volta a conversar, tá bom? Bom final de semana para você, bons estudos e até segunda. Tchau, tchau!